Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar e confira comigo agora os destaques desta edição. Saudável e lucrativo. Famílias de assentamento do município de Pacatuba investem no óleo de coco para lucrar com a produção. Conservação do solo. Embrapa Tabuleiros Costeiros promove palestras para conscientizar agricultores sergipanos sobre os cuidados com a terra. Dia de campo. Parceria entre estudantes de Geografia e Engenharia Agronômica da Universidade Federal de Sergipe orienta agricultores sobre produtividade dos cultivos. E ainda, vamos mostrar a experiência de um engenheiro agrônomo que investiu na criação de peixes e o cultivo de hortaliças num só lugar. Não saia daí, o Sergipe Rural está só começando. A gente começa esta edição do Sergipe Rural com os exemplos de sucesso das famílias assentadas numa propriedade rural do município de Pacatuba, na região do Baixo São Francisco. Eles mudaram a vida para melhor quando passaram a investir num produto saudável e cada vez mais procurado, o óleo de coco. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Wesley Cruz. O município de Pacatuba, no litoral norte de Sergipe, a 116 quilômetros de Aracaju, possui uma rica fauna e flora e tem como um de seus principais destaques a produção de coco. Eu criei meus filhos foi subindo em coqueiro dos ricos aqui nessa região. Tirando o coco, a vida era essa, subindo e descendo. Antes da criação do assentamento Padre Nestor, as famílias viviam em condições precárias, trabalhando para os donos de fazenda na retirada do coco. Quanto é que vocês recebiam em média na época? É por pé, por unidade. Sabe? No tempo era 10 centavos o pé. E para tomar água de coco eu tinha que tomar escondido. Tirava o coco em cima do coqueiro, tomava água lá escondido e guardava o coco nas paias, para o dono não ver. E agora? Agora eu estou rico. Ganhei um lote aqui no assentamento Padre Nestor e na vida que eu tinha antes para agora, eu sou vitorioso, sou rico. Depois que receberam a terra, a produção de coco seco ainda era o principal meio de sobrevivência, mas o negócio não estava sendo rentável o suficiente para manter as famílias. Percebeu-se que não dava para manter, tirar renda, não compensava tirar coco e vender, porque não cobria nem os custos de produção. Então surgiu a necessidade das mulheres começaram a ver como uma alternativa. Nós convidamos aqui o INCRA, o IFES e nos auxiliou. Que talvez o coco, o óleo de coco extra virgem fosse uma solução. E as tarefas foram divididas. Aqui nós trabalhamos, tira o coco, descasca, leva para as mulheres fazer óleo. Na parte da limpeza, nós troca dia os homens mesmo. Hoje trabalho no meu lote, amanhã nós vamos trabalhar no do companheiro. A produção segue um fluxo. O coco colhido é descascado, quebrado, a polpa é ralada e depois triturada no liquidificador com a própria água do fruto. É feita a coagem e o líquido descansa por 48 horas nessas garrafas PETs. Vai à geladeira para que a parte oleosa fique na parte de cima. Esse já é o óleo de coco solidificado. A parte mais clara desse sólido volta a ficar líquida em temperatura ambiente, formando o óleo extra virgem. Para a preparação do óleo virgem, há uma outra etapa, e quem explica é Dona Enísia. A gente pega o restante do material que tirou o óleo extra virgem e aproveita para fazer o óleo virgem. A gente coloca uma quantidade em uma panela, num forno bem brandinho, baixinho, a gás, e vamos com a concha, apanhando assim devagarzinho e colocando um recipiente de vidro com a peneirazinha. Aí quando ele esfria, a gente coloca num frasco para vender. Serve para cabelo ressecado, serve para pele achado e serve também para comida. A gente coloca numa salada, coloca esse óleo virgem para torrar pipoca, ovos e peixe. Fica uma delícia. O sonho desses assentados é que a fabricação do óleo cresça e os caminhos para esse crescimento já estão traçados. Nossos planos a fábrica que já está licitada, já ganhamos a licitação pelo INCRA, capacitação que já temos e reestruturar o plantio do coco, né? Já ganhamos projeto pelo Dom Távora, onde cada assentado vai ganhar 1 hectare de coqueiro plantado, irrigado e tratado. Também temos potencialidade
para o cultivo de mangaba, criação de peixe, onde também na fábrica vai ser trabalhado briquetes. O trituramento das palhas do coqueiro, que vai servir para a câmara de criação de galinhas, onde essa câmara, depois do tempo, vai para o pé do coqueiro. E nós vamos trabalhar em cima de produto orgânico, jamais usar nenhum produto químico. A alegria de estar no que é deles motiva o trabalho conjunto, que reflete nos resultados alcançados e é sempre comemorado com muita música. Sergipe, rica por natureza, grande és tua beleza, lindas praias com céu de anil. Sergipe, brilho dos olhos meus, orgulho dos filhos teus, pedacinho do meu Brasil. Agora eu trago uma dica para quem gosta de exposições de animais. De 28 de abril a 1º de maio, acontece no Parque João Cleófas, na capital, a 25ª exposição especializada em cavalos manga larga machador. E também a 9ª etapa do Campeonato Nordestino de Marcha. Vale a pena conferir. E o sol forte deve predominar em Sergipe nos próximos dias, principalmente no sertão do estado. Confira agora as notícias da previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre poucas nuvens no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, nuvens carregadas podem provocar chuva esparsa no litoral sergipano. No agreste e no sertão do estado, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva passageira. Na quarta, quinta e sexta, volta a fazer calor, com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 35 graus. No município de Frei Paulo, a temperatura deve chegar aos 29 graus, 32 em Nossa Senhora das Dores e 35 em Nossa Senhora Aparecida. A seguir, a gente traz os detalhes da parceria entre estudantes de 2 cursos da Universidade Federal de Sergipe para orientar agricultores sobre produtividade dos cultivos. Não saia daí, o Sergipe Rural vai a um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta para contar para vocês o resultado da parceria entre estudantes dos cursos de Geografia e Agronomia da Universidade Federal de Sergipe. Durante o dia de campo em Itabaiana, no agreste do estado, eles aproveitaram para orientar os agricultores sobre a produtividade nas lavouras. Veja na reportagem. O dia de campo realizado em Itabaiana, agreste de Sergipe, teve como tema o solo, base para toda e qualquer produção agrícola. E foi momento de aprender, ensinar, compartilhar experiências que possam resultar na conservação do solo e no aumento da produtividade das plantações. Trazer o produtor para a prática e levar esse conhecimento médico, não só levar, compartilhar, porque a gente de agrária tem que ensinar e tem que aprender também, porque a gente tem que saber a realidade dele aqui no campo, para a gente saber fazer a manejo e a prática correta do terreno dele e resgatar a confiança do produtor. Eu acho que a palavra é essa, porque quando a gente resgata, aí ele consegue também entender a gente e colocar tecnologia na sua propriedade. E se coloca tecnologia, é mais eficiência produtiva, é mais dinheiro no bolso do produtor rural. Para os alunos de várias instituições de Itabaiana, da capital e até do estado vizinho, o momento foi de aprender. É uma grande oportunidade de a gente estar conhecendo na prática mesmo que a gente fica na sala. Por exemplo, quando a gente estava ali, sobre a composição, um pouco mais sobre a composição do solo, sobre um pouco mais também sobre a própria nossa área. Por exemplo, a composição das rochas da Serra Itabaiana, das rochas de Sergipe, dentre outras. Para esse aluno, os conhecimentos vão ser colocados em prática em breve e devem ajudar na produtividade dos cultivos da família. Meu pai, por exemplo, tem uma propriedade que ele faz plantação de batata doce. E como ele falou, eu posso muito bem usar o que eu aprendi, usar na plantação do meu pai. A aula em campo também se transformou em um espaço para entender outra disciplina que também tem relação com o homem e com o meio em que vive. A sociologia ela vai buscar tentar entender o que é que leva uma comunidade de produtores, né, rurais a executar certas técnicas de cultivo, de plantio, de hábitos e até que ponto esses hábitos são positivos e negativos para
a comunidade em geral e em relação também ao próprio solo. A prática desse dia de campo é uma ferramenta de pesquisa para a turma que acompanha esse professor. Esses alunos estão colocando pesquisa, produção de material didático, orientações, práticas e ferramentas do ensino de geografia. No caso aqui, a geografia aplicada, orientada à pedologia, a ciência do solo. Nesse caso aqui, nesse dia de hoje, eles também estão atendendo tanto alunos da rede oficial de ensino do Estado, como também da rede federal, de outras instituições, também alunos, colegas de outros cursos de graduação. Já o agricultor Gilvan pode resumir a importância do evento em uma só palavra. Informação, né? A informação sobre o solo, sobre o que planta também, né? E sobre para onde é que os legumes é destinado, né? Para as feiras livres aqui da região e dos estados vizinhos. A Embrapa foi parceira do evento e o pesquisador Lauro Rodrigues compartilhou informações importantes relacionadas ao manejo da matéria orgânica. A ideia é fazer com que os produtores aqui tenham novidades, né, nesse manejo para poder fazer realmente um plantio, uma colheita, um manejo do solo de forma adequada, né, trazer práticas de conservação para poder manter essa matéria orgânica no solo, poder contribuir um pouco mais com a produção, né? Então, a ideia é essa mesmo, a gente realmente trazer conhecimentos para que o produtor possa melhorar essa produção dele com um manejo adequado do solo. A cidade de Itabaiana foi escolhida para sediar o evento pela importância econômica da agricultura para o município. A gente precisa melhorar a nossa produtividade, já que se faz necessário você levar para o agricultor um conhecimento que você pode cuidar bem do seu solo, você pode tratar bem do seu solo e você ter uma produtividade maior. Buscar as condições, né, deles ter um melhor plantio, né, seja de batata doce, seja de hortaliça, né, de todo tipo de verdura, por exemplo, que estão no dia a dia na mesa da população sergipana, não só do povo de Itabaiana, e também, né, até mesmo fora do país. E você que é agricultor, pecuarista ou tem alguma dúvida sobre um determinado assunto ligado ao campo, entre em contato com a gente através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Você pode sugerir algum tema de reportagem. No mês de abril é comemorado o Dia Nacional de Conservação do Solo. E para lembrar a data, a Embrapa Tabuleiros Costeiros promoveu um dia de palestras sobre o tema. A ideia foi fazer um alerta sobre os cuidados com a terra e a água, principalmente nas regiões sergipanas produtoras de milho. O ato comemorativo realizado pela Embrapa teve o objetivo de promover a reflexão coletiva sobre os cuidados com a terra e com a água, além de aumentar a produção de alimentos sem a degradação ambiental. Trouxemos alguns temas importantes para Sergipe, né? Um deles, a gente está lançando uma animação gráfica sobre o terraceamento, né? Que é como o produtor pode produzir de uma melhor forma, conservando o solo dele, né? Conservando as questões de fertilidade, né? Muito em relação à questão de chuva. Então, quando cai uma chuva muito torrencial, leva os nutrientes embora. Então, o terraceamento ele faz com que essa perda de solo pela erosão seja diminuída. Atentos às explicações, representantes de diversos órgãos e entidades que lidam diretamente com o solo explicavam a importância do evento. A gente sabe que a agricultura ela já vem de anos e anos desenvolvida, mas muitas das práticas que eram utilizadas, na verdade, não se visava a conservação, e sim a exploração. E um evento como esse vem, na verdade, coroar a questão da preservação da natureza, né, desenvolvendo práticas mais sustentáveis em benefício da agricultura brasileira. Há uma grande necessidade de a gente trabalhar o nosso solo, porque o nosso solo, principalmente nessa área de milho, no sertão, é um solo raso e esse solo está sendo degradado. Degradado por quê? Porque além de ser uma cultura do milho, uma cultura que exige muito do solo,
ano a ano se planta milho. Então há uma necessidade de discutirmos realmente a conservação do solo do nosso estado de Sergipe e que sai em todo o Brasil. Fazer com que o solo seja preservado, que haja boas culturas, desenvolvimento de tecnologia. Então é fundamental para toda a sociedade, para todos nós, a preservação do planeta, como a gente fala, e a conservação do solo está em primeiro lugar, naturalmente, porque é aqui onde a gente pisa, onde a gente habita e onde a gente colhe os nossos alimentos e a nossa sobrevivência. Entre os palestrantes estava o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que apresentou as vantagens da adubação verde. Para se trabalhar em bases agroecológicas, é fundamental se utilizar uma série de técnicas, de práticas, para aumentar a autonomia do agricultor e fazer com que ele melhore o seu sistema de produção e venha produzir mais e produzir melhor. E nesse sentido, a adubação verde é uma técnica muito importante que dá excelentes resultados e que, ao adotar essa técnica, ele melhora a qualidade do seu solo e aumenta a produtividade das suas culturas de interesse alimentar e de interesse econômico. Ele também falou de outra prática sustentável e eficiente para o solo, o plantio direto. É uma técnica extremamente importante, é a forma mais simples e mais barata de oferecer uma grande quantidade de materiais orgânicos num curto espaço de tempo. E ao oferecer para o solo uma boa quantidade de material orgânico de excelente qualidade, vai estar oferecendo uma alimentação para uma grande diversidade de espécies que vivem no solo. Eles vão estar se alimentando e vão estar decompondo esses materiais orgânicos, liberando os nutrientes para a camada superficial do solo e, consequentemente, haverá um conjunto de melhorias nesse solo que vai beneficiar a sua qualidade e, consequentemente, vai beneficiar também as culturas que estarão sendo cultivadas, sejam elas de interesse alimentar, sejam elas de interesse econômico. Um dos temas mais aguardados do evento era o terraceamento, que já mostramos aqui no programa. Foi apresentada uma animação gráfica mostrando de forma simples e atrativa essa tecnologia de conservação do solo. A gente já observou muito aqui na região da produção de milho, né? Um diagnóstico que a gente fez em vários municípios, Pinhão, Poço Verde, Simão Dias, Carira, Frei Paulo, que existe a prática do plantio morra abaixo. Não só o plantio, mas também o preparo do terreno morra abaixo, né? Sempre o trator de cima do morro, arando ou gradeando a terra para baixo ou para cima. Isso faz com que exista ocorra uma maior erosão do solo, né? O terraceamento ele vem para poder minimizar os efeitos dessa erosão. Então o terraceamento a gente faz curvas de nível, né, em nível no terreno, cortando a declividade do terreno. Isso faz com que o plantio seja realizado em nível. Isso minimiza muito as perdas de solo, as perdas de nutrientes, né, faz com que aumente a produção, reduza também o assoreamento dos córregos, dos rios, das represas, dos corpos d'água em geral. Os temas debatidos no evento ajudarão no enfrentamento de problemas relacionados à degradação de solo no sertão e semiárido sergipano, grandes produtores de grãos em Sergipe. Só com as mudanças dessas tecnologias por parte dos pequenos agricultores é que nós poderemos ter uma sustentação dessas atividades. Então a conservação de solos para a gente é fundamental, por considerar que o solo é a base, né, de todo o processo agrícola que é desenvolvido por esses pequenos agricultores familiares, principalmente da região produtora de grão do estado de Sergipe. Em instantes, a gente traz os detalhes da experiência de sucesso de um engenheiro agrônomo que cultiva hortaliças e produz peixes num só lugar. A gente vai a um rápido intervalo e o Sergipe Rural volta já. Mais 3 áreas no interior de Sergipe vão poder ser destinadas à reforma agrária. Os decretos assinados pela Presidência da República contemplam as fazendas Grutão Lagoa da Cruz, em Riachão do Dantas, Complexo Nascença, em Japoatã e Riacho Grande, em Pedra Mole. Agora, o INCRA fica no aguardo das decisões judiciais para definir a posse dos imóveis.
E esta edição do Sergipe Rural está quase no fim. Mas antes de encerrar, a gente mostra a experiência de sucesso de um engenheiro agrônomo da capital. Ele investiu no quintal de casa na produção de peixes e cultivo de hortaliças. Tudo em um só lugar. Veja! Parece um sítio, mas estamos no quintal de uma casa localizada em um condomínio fechado de Aracaju. Bem-vindos ao lar de Paulo Carneiro. Engenheiro agrônomo, ele aproveitou o terreno de 1.000 metros quadrados para ter uma grande área verde, com plantas e muitas árvores frutíferas. O espaço conta ainda com 7 colmeias de abelhas sem ferrão, o que proporciona à família e aos visitantes consumir o mel assim, fresquinho, coletado na hora. Delícia. Há 10 anos, o pesquisador da Embrapa deixou Piracicaba, interior de São Paulo, para morar em Aracaju. Admirador da natureza, ele aqui encontrou o paraíso. Mas é nesse espaço aqui, de 20 metros quadrados, que Paulo se realiza. Aqui é um ótimo exemplo de como criar peixes e ter uma horta no quintal de casa. É tudo feito de forma integrada. Nessa caixa d'água de 1.000 litros, são criados 17 peixes de várias espécies, entre elas tambaquis e tilápias. Os animais são alimentados através de ração. Segundo Paulo, o ideal são 100 gramas por dia para uma criação equilibrada de 20 peixes. O sistema é quase autossuficiente, sem muita necessidade de complemento. Basicamente o que vem do peixe é suficiente para elas, mas tem 2 elementos que um pouco pode faltar, que é o ferro e o potássio. E aí a gente consegue oferecer isso para as plantas com fontes bem fáceis de serem encontradas aí no comércio. São 2 filtros, um para os peixes e outro para as plantas. Sobre o tanque ficam 4 caixas com areia, onde são produzidas as mudas para a horta, que ficam aqui por 4 semanas. Aqui são as maternidades, são 4 bandejas com areia e toda semana, um dia na semana, eu semeio uma dessas bandejas, né? E é mais ou menos 4 semanas o tempo que a maioria das mudas que eu tenho aqui levam para atingir um tamanho que pode chegar, iniciar nas canaletas onde vão crescer. E aqui então eu faço a retirada, eu tiro com um pouco de areia, para que venha raiz e areia, eu não machuque muito a planta. E aí eu ponho num baldinho com água para poder retirar a areia. É bem fácil. A areia sai facilmente e aí a raiz já está pronta para colocar ali na canaleta. Nada se perde. Até a areia da raiz volta para a maternidade. A regra é reutilizar tudo. Não perde nada. A água sempre está em recirculação e nunca eu descarto água e também não sobra material, porque até o que sai, as fezes que saem do peixe me servem como adubo para adubar plantas que eu tenho aqui no quintal. O período de permanência nas canaletas também é de 4 semanas. Aqui Paulo plantou de tudo um pouco: manjericão, alface roxa, agrião, couve. A muda sai dali da maternidade já no tamanho adequado para entrar na canaleta. E aí é só colocar aqui na canaleta que a água está passando nas raízes dela. E aqui elas ficam até o momento da colheita. A água é distribuída pelas canaletas por gravidade. Tem uma bomba que funciona 24 horas por dia ali, uma bomba de baixo custo, uma bomba de aquário mesmo, mas tem que estar sempre funcionando. E ela manda água para a parte mais alta das canaletas e a partir dali, com uma declividade de uns 10% mais ou menos, a água vai passar por todas as raízes de todas as plantas que estão enfileiradas nas canaletas, até voltar novamente para o sistema, para a caixa dos peixes, e ser bombeada novamente num ciclo. Já o espaçamento entre as canaletas vai variar de acordo com o tipo de hortaliça a ser cultivada. Num sistema comercial, cada planta, cada variedade tem a sua melhor performance, né? Num sistema familiar, que é o meu caso, então eu deixo mais ou menos 20 centímetros entre cada orifício e aí eu tenho a possibilidade de plantar várias plantas e conforme uma cresce mais, outra cresce menos, eu vou escolhendo os espaços para se adaptar melhor com o tamanho que eu sei que vai crescer aquela planta. Então uma couve-flor, por exemplo, eu deixo um espacinho um pouco maior porque ela cresce mais. Um pezinho de
Manjericão também cresce bastante. Um pé de alface pode crescer menos, então eu vou meio que jogando conforme os espaços vão surgindo. Paulo explica ainda quais os tipos de planta que se adaptam melhor à aquaponia. Com relação às hortaliças, quais as que se adaptam melhor à aquaponia? Praticamente todas. A gente trabalha aqui em casa com o que a gente gosta mais, mas eu poderia trabalhar até com outras. Hoje a gente tem aqui couve-flor, brócolis, alface, chicória, almeirão, manjericão, rúcula e tomate. A gente pode ter várias outras, inclusive. Com pós-doutorado no assunto, ele explica a diferença entre aquaponia e hidroponia. São coisas diferentes, apesar de serem parecidas, né? A hidroponia é o cultivo de plantas sem solo. E aí, então, você precisa dar para as plantas tudo o que elas precisam na forma de substâncias químicas. Então, prepara uma solução hidropônica com o que elas precisam. No caso da aquaponia, a gente não precisa comprar essas substâncias químicas. A gente coloca os peixes e alimenta os peixes com ração. Aquilo que os peixes soltam na água é o que a gente consegue transformar no que as plantas vão precisar de nutrientes. Então é muito mais ecologicamente correto, mas também nutritivo e orgânico a aquaponia do que a hidroponia. Sim, a gente, como não depende de nenhuma substância química para isso, né, então a gente acaba fazendo algo um pouco mais natural. A manutenção também é simples. A horta só necessita de cuidados uma vez por semana. Já os filtros devem ser limpos mais vezes, cerca de 2 vezes por semana. Aprendida a lição, é hora de pescar. Depois de escolhidos os peixes, é chegado o momento de preparar. Depois de limpo, o peixe leva um corte no meio, onde Paulo coloca ramos de alecrim. Em seguida, deposita uma camada mas bem generosa de sal. Aqui ele gastou quase 5 quilos. É muito sal, ainda bem que é barato, né? Aí é levar ao forno bem quente por cerca de 40 minutos. Com os peixes prontos, é hora de saborear essa delícia. O sal vira uma crosta que deve ser quebrada. Em seguida, é só servir. E a nossa equipe não poderia perder essa boquinha. Obrigada. Muito bom. Realmente muito bacana, hein? E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 998946691. Até o nosso próximo encontro. Tchau!